Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor nesta quinta-feira. Estou trazendo um corte com essas notícias, principalmente já também pensando na preparação para o jogo no final de semana contra o Corinthians. E pelo visto, Lucas ainda estará fora desse jogo no final de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Dirá Hernan Crespo. Puxa vida. Tem um abacaxi gigantesco para descascar. Por conta disso, Zinho, ontem ele até conseguiu o primeiro pontinho no comando técnico do São Paulo contra o ótimo Red Bull Bragantino. Fez, depois a gente pode até entrar em detalhes maiores, na maior parte do tempo, um jogo bem decente, bem digno. Na entrevista coletiva, mais uma vez, isso já tinha ocorrido no Maracanã, o Crespo deixou claro que já tem tanto problema para resolver que ele não vai se atrapalhar com as palavras nas entrevistas. Então, o departamento dele é o time, as substituições, a escalação, o que foi o jogo. Ele responde sobre isso. Contratação, diretoria. Problema médico, lesão, departamento médico. Lihal, posso falar uma coisa? Ah. Tá errado isso. Calma. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um simpósio para você entender o que acontece no São Paulo. Veio o médico, dá uma entrevista, aí veio o diretor... Então, a discussão vai ser melhor do que eu imaginava. Melhor do que eu imaginava. Porque o que ele vai dizer agora, acho que envolve diretamente a nossa classe, que, diferentemente de outros departamentos do jornalismo, muitas vezes gosta de receber o presente já embrulhado, a coisa já envelopada. Sim. E atrás, às vezes, dá trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho. Não é, Crespo? Eu falo do jogo, eu sou um treinador. Porque é importante, acho que seja importante colocar ordem nas coisas, não? Se você fala a parte médica, tem que falar do doutor. Se você fala de mercado, tem que falar da diretoria. Se você quer falar do jogo, eu falo, não tem problema. Mas é uma questão de ordem, não, e de respeito às posições que cada um tem no clube. Não contra os jornalistas, porque entendo que você pretende essa informação, mas não é aqui. Onde ele está? Onde o doutor está? Ah, você faz ser jornalista, não mim. Não sei se eu faço... É o teu trabalho, não o meu. O meu é tentar jogar bem, é tentar sair de uma situação incômoda, mas... Você sabe, não me comprometer aqui. Não me compromete aqui. Bom, eu peço desculpas que eu não sei qual foi o repórter ali que interviu dizendo que onde está o doutor. Com todo respeito, fui repórter durante mais de 20 anos, o Pascoal mais de 30 anos, como repórter só. Não é o Crespo que tem que dar informação mastigadinha para o repórter. Não é o Crespo que tem que fazer isso. Mas a situação do Lucas, por exemplo, se joga ou não joga... O Crespo não tem nada a ver com isso. Não é o Crespo que tem que informar o repórter. O repórter, com todo respeito, a imprensa em geral, que vá atrás do Moisés Cohen, que fique na porta da casa dele, que vá atrás do chefe do departamento médico, que vá atrás da diretoria, que pegue o telefone, vá atrás. Não é... Lihal. O departamento de comunicação poderia fazer isso? Poderia, mas não é obrigação. Lihal, eu entendo a sua formação como jornalista do Pascoal, e as coisas realmente eram muito diferentes e o futebol era muito mais humano. As pessoas conviviam com os jogadores, com os dirigentes, que não estavam expostos à caça às bruxas nas redes sociais. Era possivelmente mais fácil, do ponto de vista do contato humano. Hoje em dia você tem isso aqui, ó, que na nossa época não tinha. É muito mais, você acha o cara no Japão. Você acha o cara no Japão. Então, Só que dá trabalho. Eu só acho que numa... Não, sou perfeito, eu concordo contigo. E a maneira como foram educados, e de onde saem Todo as mundo informações. quer a notícia ali envelopadinha. Sim. Agora, eu acho que o treinador, quando alguém pergunta sobre o Lucas, as condições dele, ele fala, joga ou não joga, ele não precisa detalhar o tipo de lesão, a questão clínica, se é cirúrgico, se não é cirúrgico, mas se ele joga ou não joga, como ele tem treinado, o técnico tem que falar. Mas ele não tem treinado. Mas ele aparece nas imagens várias vezes ali. Mas né? ele não tem treinado coletivamente. Não tem feito o mesmo trabalho dos outros. E o técnico tem que falar. Ele não está à disposição do Crespo. E o técnico tem que falar o tempo que o departamento médico falou para ele. Ele pode falar, tem que falar, não tem que falar nada, não precisa responder nenhuma pergunta. Mas... O Moisés Cohen falou antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. Não. 3 meses no mínimo. 3 meses. Eu lembro. Ainda a gente não chegou no final desses 3 meses. Não chegou. É só em meados de agosto que a gente vai alcançar os 3 meses. Você que acompanha a rede social,
viu, porque aparece o Lucas ali fazendo uma atividade ou outra, e Não, começaram a criticar o Lucas. Eu acho que falta transparência, principalmente porque você, deixando as coisas claras, você defende o jogador, você preserva isso. o jogador. Mas o treinador não tem que informar o jornalista. O Lucas é só um dos jogadores mais comprometidos do time, o jogador mais decisivo do time. Mas essa discussão, a discussão é outra. A discussão é... Mas estoura nele. Mas o treinador não precisa se envolver nisso. O treinador que abraça o mundo se ferra, a gente cansou de ver. O treinador que quer responder por todos os departamentos do clube se ferra, a gente cansou de ver. Então eu acho que todas as entrevistas coletivas do São Paulo de hoje em dia, o presidente Júlio Casares deve estar ali para responder pelas finanças e por que o São Paulo não tem dinheiro. Para proteger o técnico. Ele deveria aparecer muito mais do que ele aparece. Na hora ruim. Não, em todas as horas, inclusive nas ruins. É que nas boas aparece, por isso que eu estou falando. Mas eu acho que assim, eu só estou falando sobre o Fazer uma treinador. perguntinha aqui. O Lucas joga do Não, jogo de sem sábado? chance. Tem chance? Sem chance. Só em agosto, é isso? Não, eu imagino que pelo menos mais 2 semanas. Pelo menos mais 2 semanas. Acho que mais Enquanto não... do jeito que você está pensando, Bem informado. mais 2 ou 3 semanas, porque do jeito que as coisas estão Vou falar, caminhando... se forem 2 semanas, para mim surpreende. Eu acho que pode alcançar a 3ª semana. Eu estou imaginando 3 semanas pelo que você tinha dito a respeito de tempo. Agora, o Lucas é um cara que faz uma falta enorme para o time do São Paulo. Isso não tem nem E discussão. eu concordo com o Vitor Birner que não há ninguém que jogue ou que faça alguma coisa parecida com o Lucas. Não há. Ainda o Luciano se machucou ontem. E o elenco é foi curto. cãibra. Né? Cãibra. É? Foi nada, não. Puxa, ainda bem, porque o São Paulo, quando alguém sai machucado, vira um... Esse é outro que pega no pé e está extremamente comprometido com o momento ruim do São Paulo. Para tentar defender a equipe. Disparado o melhor jogador da temporada. Concordo. Disparado. Concordo. Disparado. E ontem o melhor em Luciano. campo junto com o André. Nada. Se não fosse os gols, era o melhor em campo Ele, o fácil. André e o Bobadilha. Aliás, boa opção do Crespo ontem, o Bobadilha. Porque pra começar. ele, Luciano, é um jogador que ia cobrar, por exemplo, o jogador de base que havia subido e que não se comprometia no treinamento, em chegar no horário no treino, uma ou outra vez, falando, olha, a situação está complicada aqui, precisa ser diferente, jogador rodado, experiente. E aí pegam no pé desse jogador, que tecnicamente... Até vou dar uma informação legal, que tem a ver com o que você está falando agora, que é aquela participação que o Zinho conhece 1000 vezes mais do que a gente, que o jornalista não vê, o torcedor não vê, de bastidor. O Rafinha, que tinha um papel fundamental... Essencial. Internamente Essencial. no São Paulo nos últimos anos, foi ao CT na terça-feira, passou o dia no CT, na véspera do jogo contra o Red Bull Bragantino. Passou o dia no CT, não trabalha mais no CT, não tem mais nada a ver com o São Paulo, mas passou o dia lá. E ontem, e vai acontecer mais vezes, fora de casa, inclusive não só em Bragança Paulista, que é aqui do lado de São Paulo, 3 jogadores mais cascudos, que estão fora de combate, o Lucas, o Caleri e o Luiz Gustavo, estavam no jogo, ali torcendo como qualquer outro São Paulino. Para mim, uma coisa muito clara. Se o São Paulo tem problemas de resultado, não é por falta de comprometimento dos jogadores mais experientes. Ao contrário, é um time de extremo caráter. Não, Só para deixar isso bem claro. o time encharca a camisa. É isso. Esse é um time que encharca a camisa. Tem jogador que tem horror a suor, você sabe disso, né? O suor faz mal pro cara. O cara se sente, suor não vou suar muito não. Agora, tem jogador que... Trocaram o Aras pelo sorteio do Fluminense, né? Vamos aos poucos. O time do São Paulo transpira. Aquele negócio da torcida dizer que o time do São Paulo é amarelão, mentira. O time do São Paulo não é amarelão. Em outros tempos já faz bastante Já faz tempo. Já foi amarelão. Você quer Mas esse aqui não. Vou falar só uma bobagem mais dita. Você acha que se os jogadores da base de Cotia tivessem jogado 6, 7 jogos no estadual, eles estariam resolvendo o problema do time no brasileiro? Não. Porque na época do Zubeldia falavam isso. Não usou os jogadores no estadual. Você acha que a experiência de 6, 7, 8 jogos no estadual mudaria a situação do São Paulo no brasileiro? Eu acredito que não. Aí o Zinho Mas virou verdade. O Zinho pode nos ajudar Eu quero saber nisso do aí. Zinho a opinião dele a respeito do Crespo nesse início de trabalho, se esquivando de coisas que não pertencem exatamente, até pertencem, né? Mas que não são da alçada dele, e também que você já projetasse o majestoso de sábado, o Corinthians vindo de vitória contra o Ceará ontem à noite no Castelão. Eu achei a entrevista dele extremamente inteligente, né? Até educado.
Acho que o repórter subiu o tom quando agressivamente chega e fala: cadê o doutor? Peitando o cara. É que ele deu sorte que foi o Crespo. Pega um outro cara mais esquentado, podia dar uma resposta para ele diferente. Pô, o cara que tem que responder onde está o doutor ali, ele está ali depois de um jogo super difícil contra um time que estava brigando para ser o líder do campeonato. Ele consegue um empate competindo. Ele, com as estratégias dele, com a mudança tática que ele fez, diferentemente do que aconteceu contra o Flamengo. Não estou querendo comparar, o Flamengo é melhor do que o Bragantino, mas era um jogo complicado, que era na casa do Bragantino, e o Bragantino com a atmosfera, com a astral lá em cima. Ele consegue um resultado em alguns momentos do jogo, para mim, melhor do que o Bragantino. Foi um jogo muito equilibrado ali. Então, assim, ele está preocupado em falar do que ele propôs para o jogo, do que ele entendeu do jogo, valorizar os atletas que estavam no jogo e até em cima disso valorizar para o clássico, porque é os jogadores que ele vai contar para o clássico. Ele vai estar ali para ficar respondendo se o Lucas Moura volta, quando volta, qual é a contusão, qual é o tempo de treinamento, como é que vai ser. Não é o momento para ele ter que falar isso tudo, e ele que está chegando, respeitando hierarquias, aí acho que ele fala, porque, gente, vamos dividir nesse momento. Agora, de repente, internamente, o diretor de futebol pode soltar uma nota, pode conversar com o departamento médico, vamos falar mais ou menos o que é. Mas eu achei o Crespo muito bem no desenrolar e no que ele falou. Volto a dizer, né, não tenho nada contra repórter nenhum, mas eu acho desnecessário subir o tom como subiu. Então cadê o médico? Pra que isso, cara? Pô, o cara tá ali, tá te atendendo, tá dando uma entrevista, a pressão em cima do treinador é enorme. Ainda mais ele chegando, o São Paulo com vários problemas para escalar time. Pô, aí tem que o cara com adrenalina, com sangue quente ficar escutando algumas coisas, aí que sai briga, sai discussões, sai destempero. Eu achei que o Crespo foi bem. Não tinha que falar nada mesmo, não. Ele tem que se preocupar com o time. Não tem que ficar dando arma pra... Porque se ele fala ali, vai voltar tal dia e não volta, e aí? Pô, mas o Crespo falou que ia voltar. O Crespo falou que a contusão era essa e não é, e tal. Então eu tô com... Nessa, eu estou com o Crespo. E o majestoso de sábado, Zinho, dá pra mais ou menos imaginar o que vai acontecer? Nos clássicos aqui de São Paulo, o que a torcida, o fato de você ser mandante, faz mais a diferença, tem feito mais a diferença, é justamente no majestoso. São Paulo normalmente levando vantagem no Morumbi, o Corinthians normalmente levando vantagem na Neoquímica Arena. Eu acho que isso vai ser importantíssimo, né? O mando de campo. Agora, o resultado do Corinthians, como foi, se jogou melhor, não jogou melhor, ganhou fora de casa com vários desfalques. Vai ter a volta de Memphis, pelo menos, né, de jogadores importantes, vem depois de uma vitória, e o São Paulo empata um jogo, mas é contra um time da ponta da tabela, fora de casa, cria-se um ânimo. Então, assim, eu acho que tem tudo para um jogo bem diferente do que a gente estava imaginando, dos times, eles na pontuação não estão lá em cima, mas estão na expectativa de um crescimento e passa muito pelo clássico. E aí esse clássico a gente conhece muito bem. Eu não joguei no São Paulo, não joguei no Corinthians, mas joguei contra e sei da força das torcidas, dos clubes. E nesse momento de clássico a rivalidade fica mais ainda acirrada. Tem tudo para ser um grande jogo. Ô, Pascoal, Sim. O Corinthians teve muitos suspensos no jogo de ontem, quer dizer, os caras voltam no sábado. E o São Paulo, que tinha vários pendurados, tem muitos pendurados, acho que 8 jogadores pendurados. Ninguém tomou cartão. Ninguém tomou cartão. A preocupação maior era até na zaga, porque os 4 zagueiros estavam pendurados. Claro, o zagueiro muito mais suscetível a tomar um cartão, mas todo mundo passou zerado. Eu sempre acho que tem favorito nesse tipo de jogo. Né? Para mim é o São Paulo por jogar em casa, e o Morumbi pode fazer a diferença com o seu torcedor. Vamos ter o Morumbi provavelmente ali na casa de 50 mil pessoas. Porque nesse caso eu vejo o São Paulo como favorito para esse jogo. Tá jogando melhor que o Corinthians? Quem? Tá jogando melhor que o Corinthians? São Paulo ontem jogou muito melhor do que o Corinthians. Você viu o jogo do Corinthians com o Ceará? Corinthians no... Você viu o jogo do Corinthians? sábado? Deixa eu perguntar para você. Mas Você aí viu o Corinthians jogou Você em viu o casa, jogo do né? Corinthians com o Ceará? Eu vi. Você briga de foice no escuro e foice ainda não estava nem afiada. É um negócio horroroso.
É uma coisa terrível. Só pancadaria, só aqui, ó, mas só no o Machado. resultado Três foi 1 a 0 pontos. Corinthians. Você não é resultadista? O que vale Não, não são sou. os 3 pontos. São não Paulo, sou. São Paulo, São O Paulo, jogo foi agora não, horroroso. né? São Paulo tá uma posição acima da zona do rebaixamento. 1 a 0 Pontos perdidos, o São Paulo está na zona de Faz o rebaixamento. Juventude. Vocês podem escolher os seus favoritos. O meu Não tem favorito favorito. para esse clássico é o Não tem São favorito. Paulo. Não tem favorito. Claro que tem. Claro que não. Todo jogo tem favorito. Não, eu discordo Tem, plenamente. tem, claro. Todo Então jogo tem não vai ter essa favorito. discussão de Um novo. pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Não tem Para isso. mim, o favorito é o São Paulo nesse clássico. Claro que Pra sim. você não é, Birner? Não. Para mim, inclusive, acho que o São Paulo entra bem mais pressionado, porque Ah, mas pressionado eu também acho. tem que fazer o resultado em casa, está 6 pontos atrás do Corinthians, pode entrar na zona do rebaixamento esperando do Corinthians. Imagina o São Paulo entrando na zona do rebaixamento, perdendo um jogo que ele raramente perdeu em muito tempo, Aliás, o melhor jogo do São Paulo esse ano foi contra o Corinthians no Campeonato Paulista. contra o principal adversário para grande parte da torcida, dentro de casa, entrando na zona do rebaixamento, o terceiro jogo do Crespo, sem vitória, ou seja, calma. a pressão tá enorme no São Paulo. Calma. É Ele melhor acabou de falar jogar. que o Rafinha foi lá. É melhor lá apoiar os jogar. jogadores. Já a tá- pressão tá enorme. Já calma. O São Paulo não jogou O Corinthians ainda. entra com a pressão normal O do São clássico. Paulo a não pressão jogou. maior. O São Paulo vai jogar. Não jogou ainda, hein? Tem jogo, hein? O jogo vai ser Eu só e no o Zinho sábado. amanhã não vamos jogar. Aqui no Equipe F, não. Vou trazer uma breve análise aqui do GE.com sobre esse empate do São Paulo contra a equipe do Red Bull Bragantino. São Paulo evita a ida ao Z4 e mostra a postura de quem sabe pelo que briga neste Brasileirão. Tricolor se mostra diferente do duelo contra o Flamengo, tem bons momentos e fica no 2-2 no segundo jogo de Hernan Crespo no comando. O empate de 2-2 na noite desta quarta-feira evitou 2 situações e acabou sendo mais positivo para o Tricolor. Depois de 4 derrotas consecutivas, o São Paulo voltou a pontuar no Brasileiro, com seu 7º empate em 14 rodadas na competição. Os números não são pujantes, mas o time ao menos deixou de perder. E mais do que isso, mostrou que entende exatamente pelo que está lutando. Muito criticado, André Silva foi um dos destaques da equipe. Sem Lucas Moura, machucado, e com Oscar ainda muito apagado na temporada, Luciano parece ter entendido a necessidade de ser decisivo nos jogos do São Paulo. Ainda sem vitórias em seu retorno, Crespo agora fará sua reestreia dentro do Morumbi diante do Corinthians. O empate em Bragança não catapulta o time para o alto da tabela, mas dá alívio para os próximos dias de preparação para o jogo contra o grande rival. Uma vitória pode mudar e muito a questão do ambiente. Enfim, essa foi uma breve análise aí do GE.com em cima desse empate do São Paulo, que agora vai começar a se preparar para esse grande jogo deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Tricolor!